Senado aprova a PEC que criminaliza o porte e a posse de qualquer quantidade de drogas. Israel e Irã trocam novas ameaças, aumentando os temores de uma escalada nos conflitos no Oriente Médio. Sobe para 70 o número de mortos em enchentes no Afeganistão. O país tem enfrentado um período intenso de chuvas. E no futebol, o Bahia derrotou o Fluminense pelo Brasileirão. O Brasil News começa agora. O Senado aprovou a PEC que criminaliza o porte e a posse de qualquer quantidade de drogas. A matéria foi encaminhada agora também para a Câmara dos Deputados. Em 2 turnos nesta terça-feira, a proposta de emenda à Constituição chamada PEC das Drogas. Agora a matéria é encaminhada para análise da Câmara dos Deputados. Foram 53 votos favoráveis, 9 contrários e nenhuma abstenção no primeiro turno. O único partido a orientar o voto contrário à proposta foi o PT. Já no segundo turno, 52 votos favoráveis e 9 contrários. Para ser aprovado, o texto precisava de pelo menos 49 votos dos 81 senadores. O texto proposto pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, criminaliza o porte e a posse de qualquer quantidade de drogas. Pacheco faz uma observação ao consumo recreativo e sobre o uso medicinal. O usuário não será jamais penalizado com o encarceramento. Não há essa hipótese, portanto, essa segurança aqui externada por Vossa Excelência, especialmente a senadora Zenaide, serve a todo o plenário, serve a toda a sociedade. E também uma ressalva da proposta de emenda à Constituição, que é a ressalva sobre a determinação legal e a determinação regulamentar, ou seja, o uso medicinal, caso seja evoluído em qualquer substância entorpecente tida como ilícita, havendo determinação legal, havendo determinação regulamentar, na esfera de onde se deve discutir isso, que é na seara política do Poder Legislativo e do Poder Executivo, obviamente que isso será permitido. A proposta não apresenta critérios para diferenciar traficante de um usuário. Seria essa a principal discussão no Supremo Tribunal Federal. Apesar disso, o acordo inicial entre os líderes era aguardar a conclusão do julgamento no STF. Mas a oposição pressionou e o texto foi aprovado na CCJ. O senador Efraim Filho foi o relator na comissão e no plenário. Ele acatou a emenda apresentada pelo líder da oposição, o senador Rogério Marinho, do PL, para que a distinção entre traficante e usuário seja observada. A PEC ela deixou muito claro que traficante é tratado com rigor da lei, as penas mais graves, o encarceramento e como crime hediondo. Ao usuário, sempre penas alternativas à prisão, sempre restritivas de direito ou de prestação de serviço à comunidade. A questão do quantitativo, ela sozinha não pode ser capaz de decidir a diferença entre o usuário e o traficante. Existem, inclusive, várias operações de polícia federal que prendem traficantes sem nenhuma grama na mão. Então não pode ser a quantidade que define. Para muitos, a aprovação da PEC das drogas foi uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que irá julgar se o consumo pessoal deve ser considerado crime ou não. E quem traz mais detalhes sobre esse assunto é o comentarista do Brasil News, Ney Gonçalves Dias. Fala, Ney. Sobre a aprovação da PEC da maconha no Senado. Primeiro, uma reação do Senado ao Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal. Segundo, agora está sendo encaminhado para a Câmara a PEC aprovada pelo Senado. Ela vai chegar numa Câmara que está preparada para estabelecer e instalar cerca de 5 CPIs. Depois tem a agenda econômica, que travado não está lá. Depois você tem férias de meio de ano, depois tem eleição. Então vamos ver quando é que vai ser decidida essa questão na Câmara dos Deputados.
Aí tem mais. O Supremo Tribunal Federal, o placar de 5-3 garante o porte para pequenas quantidades para o usuário. 53 favorável à discriminação. Discriminação do porte de pequena quantidade, não é da maconha como um todo. O ministro Dias Toffoli pediu vista, tem 90 dias para devolver, pode devolver em 15, 30, 45, 90, depende dele. Pois bem, o que me causa espécie é que esse não é um assunto político e ideológico, esse é um assunto técnico, médico, psiquiátrico. O presidente do Senado é advogado, foi advogado em Minas Gerais, ganhou a vida lá como advogado. Agora ele só pensa em ser governador de Minas em 26. Como é que o advogado, que está habituado a lidar com a lei, faz um projeto, esse projeto é aprovado de modificação de Constituição sem levar ao debate público? Ele tinha que ter levado isso. Ele tinha que ter ouvido a opinião pública. Ah, mas a opinião pública é contra, é a favor, não interessa. Ele deve, não é para fazer um referendo, um plebiscito, é para fazer a audiência pública. Na audiência pública você traz o médico, o psiquiatra, o policial, o advogado, você traz o assistente social e todo mundo vai discutir o assunto, cada um traz a sua contribuição. Isso foi o que Pacheco não fez. Ele quer ser governador de Minas, ele só pensa nisso. Após a desistência de 3 deputados, o Conselho de Ética sorteou novos nomes para relatar o processo contra o deputado Chiquinho Brazão. O Conselho de Ética sorteou nesta quarta-feira 3 novos nomes para a relatoria do processo disciplinar que pode cassar o mandato do deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes em 2018. O processo ocorreu na semana passada e já havia determinado, por meio de sorteio, os nomes dos deputados Bruno Ganem, Ricardo Aires, Gabriel Mota, que informaram não terem interesse de assumir o caso. Desta vez, os escolhidos da lista são os deputados Jaque Rocha e Joseildo Ramos, do PT, e Rosângela Reis, do PL. Jaque e Roseildo votaram a favor da prisão de Chiquinho Brazão em plenário na última semana. Rosângela Reis seguiu a orientação de seu partido, PL, e votou contra a prisão. O presidente do Conselho de Ética, Leur Lomanto Júnior, do União Brasil, ainda vai escolher um dos parlamentares para conduzir as apurações contra Brazão. A escolha deve ocorrer na próxima semana. Pelo regimento, são excluídos do sorteio deputados pertencentes ao mesmo estado do representado, do mesmo partido dele ou do bloco parlamentar ou legenda autora da representação. Neste caso, Rio de Janeiro, partido ou bloco parlamentar de Brazão. O Superior Tribunal Eleitoral adiou mais uma vez o processo de cassação do senador Jorge Seife. O parlamentar é investigado por abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Foi adiado novamente pelo Tribunal Superior Eleitoral o julgamento do processo de cassação do senador Jorge Seife, alvo do processo de cassação por abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Após ser iniciada em 4 de abril e remarcada para a noite desta quarta-feira, a sessão não foi realizada em função da ausência do relator do caso, ministro Floriano de Azevedo Marques, que não compareceu ao plenário alegando motivos de doença na família. Até o momento não foi dado um novo prazo para o julgamento que acontece na sede do TSE, em Brasília. Anteriormente, houve a manifestação das defesas que negam a prática da ilegalidade e do Ministério Público Federal através do Ministério Público Eleitoral, que defendeu a cassação do parlamentar filiado ao PL catarinense. A sessão, que estava marcada para as 7 horas da noite, começou meia hora depois. O ministro Alexandre de Moraes deu início à sessão com leitura da ata e, após a aprovação, comunicou o adiamento do item que iria julgar o pedido de cassação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está cumprindo, nesta semana, a agenda política com os países da América Latina.
Em meio a atritos entre vizinhos, o presidente participou da cúpula da CELAC e se encontrou com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. O presidente Lula chegou a Bogotá para se reunir com o presidente colombiano Gustavo Petro. O encontro acontece em meio a várias turbulências na região da América Latina, com atritos entre governos de diferentes países e logo após uma cúpula da CELAC boicotada por alguns governos da região. Na última terça, Lula se pronunciou durante a reunião da CELAC, a cúpula de países latino-americanos e caribenhos, sobre situações envolvendo países da região. Um assunto tratado com firmeza pelo presidente foi a invasão da polícia equatoriana à embaixada mexicana em Quito, por policiais equatorianos, para retirar à força o ex-vice-presidente Jorge Glass, condenado no país por corrupção. A situação é um tema de discordância entre as lideranças da América Latina, mas Lula reforçou seu repúdio à ação e afirmou que um pedido de desculpas do Equador é o primeiro passo na direção certa. Medida dessa natureza nunca havia ocorrido nem nos piores momentos de desunião e desentendimento registrados na América Latina e no Caribe. Nem mesmo nos sombrios tempos das ditaduras militares do nosso continente. O que aconteceu em Quito, no último dia 5, é simplesmente inaceitável e não afeta só o México. Diz respeito a todos nós. Um pedido formal de desculpa por parte do Equador é o primeiro passo na direção correta. O assunto possivelmente também foi pauta do encontro entre Lula e Gustavo Petro nesta quarta-feira na Colômbia. Lula e Petro discutiram também assuntos de importantes parcerias entre os dois países nas áreas de comércio, investimentos, desenvolvimento sustentável e cooperação amazônica. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, relativizou o atrito entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o governo federal. O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, minimizou o atrito entre a articulação política do governo e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Segundo informações, Lira teria avisado aos líderes partidários que vai dar prioridade para as pautas da oposição nas próximas semanas. Trata-se de uma reação depois do bate-boca com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Questionado sobre a posição de Lira, Alckmin afirmou que o Brasil os poderes são independentes e harmônicos. Ele ainda citou a aprovação da reforma tributária em 2023 como exemplo do trabalho conjunto entre Congresso e Planalto. Alckmin está no exercício da presidência por causa da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Colômbia. Questionado se há harmonia entre o governo e o Congresso, o mandatário em exercício afirmou que sim, mas se trata de uma harmonia agitada. Agora uma história inacreditável que tem dado o que falar. Uma mulher levou o cadáver de um idoso ao banco para solicitar empréstimo em nome do falecido. O caso aconteceu no Rio de Janeiro. Uma mulher foi presa na última terça-feira em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, após tentar sacar empréstimo em uma agência bancária acompanhada de um idoso morto. Érica de Souza Vieira Nunes aparece no vídeo, feito por funcionários da agência, segurando o braço e a cabeça do idoso que ela chama de tio, e pede que ele assine um documento. Tio Paulo, o senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor. O que eu posso fazer, eu faço. Tipo, igual um documento aqui, ó. Paulo Roberto Braga. O senhor segura. Ó, se bacana na cadeira aí. Ele não segurou, ele é porta. Não vi. Não, a gente também. O homem tinha 68 anos e estava numa cadeira de rodas. Profissionais da saúde foram acionados e constataram que o idoso estava morto. Aparentemente, o óbito teria ocorrido algumas horas antes, indicando que ele já teria entrado no banco morto. Segundo a Polícia Civil, Érica tentava concluir o empréstimo de R$17 mil.
O valor já havia sido pré-aprovado em nome do falecido. A mulher foi presa após ser levada à delegacia para prestar esclarecimentos e foi autuada em flagrante por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver. O corpo do idoso foi encaminhado ao ML e a causa da morte será apurada. A defesa de Érica afirmou que o homem estava vivo quando foi levado à agência e agora se prepara para a audiência de custódia da acusada. Tipo da notícia que é difícil da gente dar, né? Essa aí. Um ônibus capotou e deixou pelo menos 7 mortos e 15 feridos no interior do estado de Minas Gerais. Pelo menos 7 pessoas morreram e 15 ficaram feridas após o capotamento de um ônibus na madrugada desta quarta-feira. O acidente ocorreu na rodovia MGC 120, entre São João Evangelista e São Pedro do Suaçuí, no interior de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus de turismo estava descendo uma ribanceira da estrada quando capotou em uma curva por volta das 4 horas. O veículo, que tinha 40 passageiros, saiu de Belo Horizonte e tinha como destino o município de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. Além das 7 vítimas fatais, outras 13 pessoas ficaram feridas. 5 delas ficaram presas nas ferragens. Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital de São João Evangelista. A perícia da Polícia Civil foi acionada para o local do acidente e um guincho foi encaminhado à área para desvirar o ônibus. E a seguir, temporais castigam Dubai e voos são cancelados no aeroporto da cidade. E ainda, Israel e Irã trocam novas ameaças, aumentando os temores de uma escalada nos conflitos no Oriente Médio. O Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.